A Constituição brasileira dispunha de ferramentas para permitir que institucionalmente surgisse aquele inquérito e um ministro do STF dispusesse de tantas ferramentas, de tantos meios de ação para atacar os adversários? Não. Mas se eu trabalhar de maneira analógica com o Carl Schmitt e com o Alexandre de Moraes, o que eu tenho? Eu tenho que, no momento de crise, como o Carl Schmitt preconiza, a autoridade vai emergir. Ela não emergiu do Poder Executivo, até porque o inimigo estava onde? O inimigo do Xandão no governo Bolsonaro. Estava onde, Riso? Da Presidência da República. Que era o Poder Executivo. Logo, é do Poder Judiciário que emerge. E o Alexandre de Moraes se torna essa autoridade. O Alexandre de Moraes, que é um sujeito mais inteligente do que a média, ele não é um gênio, mas ele é mais inteligente. Ele é, acima de tudo, forte. O Alexandre de Moraes entende. Então, se é do STF que vai vir a autoridade, e eu sou essa fonte tiradora de direito, eu sou a autoridade. O poder sou eu. E eu tenho que demonstrar poder o tempo todo, porque na crise, se a autoridade provém de mim, eu vou executar isso. Então, o Alexandre de Moraes se torna essa força e ele derrota o Bolsonaro nesse enfrentamento. Mas a que custo? Veja, ele criou um elemento anômalo, que aí a gente pode falar de democracia militante, a ideia da democracia que cria uns instrumentos de enfrentamento. Aí eu posso ir para outros, Karl Popper, né? A democracia que precisa... a sociedade aberta que precisa criar os elementos para destruir seus próprios inimigos, né? Então, e aí? Ou ele vai se abastecer do que for, vai buscar validação internacional, constrói depois uma tese para se tornar professor titular da Faculdade de Direito da USP. Não sei se ainda é, chegou a ser por muito tempo a faculdade mais prestigiada de Direito do Brasil. Acho que não é mais, acho que o corpo discente, corpo docente da Sanfra tá no saco. Mas ele se torna, a tese dele e a ideia em geral, ela se torna uma espécie de uma referência, que é o objetivo deles, de como enfrentar líderes populistas à direita. Como se ele tivesse, através do Brasil, respondendo a um problema global de crise e ascensão da extrema-direita, dizendo assim, a democracia vai ter que criar uma espécie de um remédio ali, tá? Um remédio que é autoritário, mas ele é um autoritarismo do bem. Este julgamento, portanto, não é um julgamento só sobre o Bolsonaro. É um julgamento também sobre o próprio julgamento. É um julgamento sobre os métodos do Alexandre de Moraes. É um julgamento sobre a Constituição brasileira, ou melhor, o Estado brasileiro. Ele vai se conformar a este desenho novo? Isso aqui é um julgamento sobre o Alexandre de Moraes. Por isso, eu vou colocar aqui, né? Por isso, quando eu fui lá na PAN e falei, se fosse eu ministro, eu não condenaria o Bolsonaro nisso aí, eu digo isso porque, mesmo sabendo que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, o voto favorável a isso vai validar este novo desenho do regime. E por mais que eu ache que o regime de 88, a Constituição de 88, sejam eles em si fracassados, e que esse modelo tem que cair porque ele está apenas nos matando, não é através disso que, vamos dizer, as coisas devem acontecer. Até porque o que está sendo criado aí é um instrumento que permite o regime se manter de pé pelo uso da força e da arbitrariedade. Fui claro, Rafael Almeida Rizzo? Sim. Eu acho que este é o ponto mais importante que eu queria colocar aqui nessa leitura. É o ponto mais claro que... Isto aqui é um julgamento, no fundo, sobre o Alexandre de Moraes. Não é sobre o Bolsonaro, isso aqui é sobre o Alexandre de Moraes. O voto divergente do Fux é um voto de negação a isso. E veja a dificuldade de lidarmos com isso. Tá? Esse é o ponto. Ora, se nós estamos vivendo num país, numa nação muito problemática, em que um presidente da República anterior tentou um golpe de Estado, de maneira torta, tosca, mas tentou, e que ele estava tentando usar de todos os meios que ele tinha à disposição para levar isso à frente, o Brasil teria ou não teria sobrevivido ao Bolsonaro, portanto, se não houvesse esse inquérito do Alexandre de Moraes? Eu não sei dizer. Se o STF não tivesse superpoderes na pandemia e o Bolsonaro obrigasse os estados e os municípios a seguir as suas políticas tresloucadas à época que ele tinha sobre a questão da pandemia, mais gente teria morrido ou mais gente teria sobrevivido? Veja, o STF é um problema. Agora, à época, o STF foi a favor disso, e o Bolsonaro reclama até hoje. Por mais que ele tinha validado, acho que uma coisa que passou na Câmara sobre isso. Ele meio que chora à toa. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. A real, a gente viveu tempos muito estranhos com uma pandemia e com um louco no poder, ali entre 2019 e 2022. Mas o Bolsonaro meio que foi o instrumento, a historinha perfeita que o sistema brasileiro precisava contar para derrotar não o Bolsonaro em si, Rafael Almeida Rizzo, veja só que interessante, mas o verdadeiro problema,
que foram aquelas manifestações que começaram em 2013, aí que tomou forma política mesmo em 14, 15, 16 conosco, com a Operação Lava Jato, que prende Lula, prende quase toda a elite da classe política brasileira, e deu no que deu. Certo? E neste momento de crise que a gente está comentando com vocês, essa reorganização não fazia sentido, porque toda vez que eles tentaram, eles fracassaram, mas passou a fazer sentido para as pessoas, inclusive para as pessoas que apoiaram a Lava Jato, que apoiaram a prisão do Lula, porque havia no poder um sujeito chamado Bolsonaro, e esse cara foi um grande erro histórico. Então quando a gente desenha tudo, e quando a gente bota essa história no papel, a gente percebe que o contragolpe do sistema, no fundo, só funcionou por conta do senhor Jair Messias Bolsonaro, tá? E que está de pé nesse tempo todo, tentando se validar, porque Jair Messias Bolsonaro, além de fraco, é burro, e além de burro, é autoritário. Ele tem um triângulo das Bermudas, assim, de cagada. Ele é burro e autoritário e fraco ao mesmo tempo. Deu tudo errado num jogo desse. Até porque o fraco só é autoritário quando tem medo. Como o cara é fraco, ele é movido pelo medo. E aí o autoritarismo dele é autoritarismo baseado no medo, que é o pior dos autoritarismos. O autoritarismo baseado no medo é o autoritarismo paranoico, é o autoritarismo que, enfim, encontra o inimigo debaixo na própria sombra, debaixo da mesa, debaixo da cama, que é o que o Bolsonaro era. E aí esses caras se valeram o Sula brasileiro, né, o nosso Sula, que é o Alexandre de Moraes, e venceram. Então esse julgamento é sobre isso, tá bom?